Boa noite. Deveria ter começado hoje na Câmara de Guarujá os depoimentos sobre o escândalo da merenda. A comissão processante previa ouvir as pessoas que fizeram a denúncia contra a prefeita Maria Antonieta de Brito. As 3 testemunhas de acusação estavam no plenário. Tudo indicava que seria o início dos depoimentos da comissão processante. Os trabalhos durariam 4 dias. Durariam, porque foi uma sessão muito rápida de apenas 6 minutos. Tudo porque a prefeita não compareceu nem mandou um representante na Câmara para se defender. Nós notificamos a prefeita em relação a essas oitivas. Ela poderia estar presente, deveria estar presente ou encaminhar a sua representante legal, a advogada, que também não esteve presente, e para a gente não incorrer em nenhum risco de mácula no processo, para que não seja contestado todo o processo feito pela comissão processante, é importante que a prefeita ou a representante dela esteja presente quando nós estivermos ouvindo as testemunhas de acusação, para que esse representante legal da prefeita ou a própria prefeita possa inquirir também as testemunhas e exercer o direito ao contraditório. Um dos depoimentos previstos era o da mulher que levantou a denúncia. Elizabeth fazia o acompanhamento direto da entrega da merenda nas unidades de ensino. A carne chamou a atenção dela. Na licitação não constava músculo, nem carne de segunda. A aquisição era de contrafilé e dentro dos pacotes vinha músculo e pedaços de sebo. A pera também. Por fora elas vinham bonitas, mas por dentro todas estragadas. Os vereadores ainda constataram problemas na compra de melancias. 22.400 unidades foram adquiridas a R$ 30 cada uma. E o valor da fruta no mercado era de R$ 8 na época. Existem diversas regras para licitação, armazenagem, recebimento desses produtos e praticamente a comissão de fiscalização na fase de inquérito, volto a repetir, detectou diversas irregularidades. O processo tem 15 volumes. O prazo para a conclusão da comissão é o dia 22 de julho. A Prefeitura Municipal de Guarujá informa que não é parte deste processo, que é contra a pessoa física da chefe do Executivo, Maria Antonieta de Brito. Já a advogada da prefeita conseguiu, na parte da tarde, uma liminar que suspende o processo por tempo indeterminado. Porém, em nota, a Câmara informou que não foi notificada oficialmente e aguarda a prefeita Antonieta para os depoimentos remarcados para a semana que vem. Ainda em Guarujá, no final de semana, um ladrão morreu após ser baleado por um policial militar em uma festa na Enseada. Ele invadiu a casa com outros 2 comparsas armados. O PM, que estava à paisana entre os convidados, reagiu. Após a troca de tiros, os outros 2 suspeitos fugiram. Um revólver calibre 38 foi apreendido. Os funcionários da CPFL estão em greve na região. O motivo é o impasse nas negociações da nova fórmula da participação dos lucros e resultados da empresa. Os funcionários na porta da agência da CPFL de Santos já indicavam a greve, assim como os cartazes nas portas. A paralisação começou nesta segunda por tempo indeterminado. A intenção é que 260 funcionários em toda a Baixada Santista engrossem o movimento. Há uma cláusula no acordo coletivo do ano passado em que a empresa tinha 90 dias para, em conjunto conosco, elaborar uma proposta de PLR. Já ocorreram 11 reuniões e até o momento não temos esse modelo. E é importante que tenhamos, porque já estamos no meio do mês, do ano, maio já, né, quase, e não temos um modelo. Quer dizer, as metas estão andando, estão correndo, os trabalhadores não sabem quais metas devem ser perseguidas, né? E aí é muito difícil. Nós certamente seremos prejudicados o ano que vem, caso a gente não feche logo um acordo. Esta é a primeira greve do ano. Por enquanto, só os serviços de emergência vão ser realizados. Nós estaremos mantendo plantão para atendimento desses serviços a fim de que a população não saia prejudicada. No entanto, as agências estarão fechadas e também os serviços administrativos. A CPFL informou que já tem uma agenda de reuniões com os representantes dos trabalhadores para discutir as reivindicações da categoria. A distribuidora esclareceu ainda que tomou todas as medidas para manter ativos os serviços essenciais à população enquanto durar o movimento. A restrição de estacionamento na Avenida Conselheiro Neves, em Santos, completou um mês. Segundo o balanço da Prefeitura, a redução do tempo de percurso na via diminuiu 38%.
Este veículo estava estacionado hoje às 1 da tarde na Conselheiro Nébias, perto da Rua Machado de Assis, horário que agora é proibido. O automóvel foi guinchado. Não sabia, então eu deixei o veículo até 10 dias atrás, era normal que isso aqui era só à tarde, final de tarde das 5 às 8, por isso que eu fiquei tranquilo. Aí agora eu fiquei surpreso com essa outra placa aí, marcando das 12 às 20, né? A intervenção não é de forma a punir o motorista, mas dá para ele uma tranquilidade, uma segurança nessa via, porque o cidadão que para o carro é o cara que está dirigindo. Então, se por um momento ele reclama em determinado momento, em determinado instante, que não tem onde parar, quando ele passa, ele também passa com maior tranquilidade. A restrição no estacionamento da Avenida Conselheiro Nébias foi implantada no dia 7 de abril desse ano. Quem parar o carro em um local proibido de segunda a sexta-feira recebe multa de R$ 85,13, além de 4 pontos na CNH. A restrição de estacionamento na Conselheiro Nébias não vale nos finais de semana nem feriados. A restrição se dá de segunda a sexta, no sentido centro-praia, do meio-dia às 20 horas, a partir da Rua Borges até a Rua Governador Pedro de Toledo, no sentido Praia Centro, a partir da Azevedo Sodré até o final, a Rua Bittencourt, das 7 da manhã às 11 horas da manhã. Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego da cidade, o tempo de trajeto na via foi reduzido em 38%. O balanço é extremamente positivo, a gente percebe uma fluidez e uma segurança garantida para os veículos e para os pedestres. É uma tendência que todas as vias que têm essa integração, região central com a região da Orla, tem algum tipo de restrição em determinado período do dia. Seu Valdemar é taxista há 8 anos. Diariamente ele dirige na cidade. Para ele, o trânsito melhorou um pouco, mas não como foi divulgado pela prefeitura. Na parte da manhã, sentido centro, existem muitos colégios. Então existem paradas de vans, de pais que vão desembarcar os alunos. Isso acaba prejudicando a fluidez do tráfego. Fiscalização é o quesito que falta realmente bastante. A gente precisa fazer alguns ajustes, algumas melhorias. Isso foi feito no Canal 3. A Conselheiro Nébias tem uma segunda etapa dessa faixa de restrição que está sendo feita, que vai se dar na Rua Lobo Viana, da Conselheiro Nébias até o Canal 4, Siqueira Campos, e na Rua Machado de Assis, entre a Vaia de Abreu e a Conselheiro Nébias. Porque a gente faça uma interligação de corredores de fluidez, para que as pessoas tenham nos seus principais deslocamentos a garantia do percurso dentro do horário pré-estabelecido por eles. A Associação dos Advogados de São Paulo realizou neste fim de semana em Santos um evento para discutir os desafios da lei e da justiça no país. O auditório lotado para o encontro anual da Associação dos Advogados de São Paulo. O encerramento do evento foi na tarde de sábado. Além de debater os desafios da advocacia com o novo Código Civil, os profissionais puderam conferir a palestra da ministra Carmen Lúcia. Ela falou sobre a lei de imprensa e a liberdade de expressão. O evento durou 2 dias. O evento começou com empolgação, com conhecimento e terminou com uma palestra e uma receptividade do público para a palestra, uma interação, na verdade, foi mais do que uma palestra passiva, o público interagiu, mesmo que emotivamente, com a ministra Carmen Lúcia, de uma maneira fabulosa. E o presidente, no final, ainda ganhou uma camiseta autografada do Santos Futebol Clube, presente da Universidade Santa Cecília. Que eu vou guardar, vai ficar no lugar na minha memória afetiva, mesmo que contrariado, porque eu sou palmeirense. Mas uma camisa do Santos é uma camisa do Santos. Uma camisa do Santos é uma camisa do Santos, eu vou considerar o valor histórico dela. Quem mora na região já deve ter ouvido falar sobre a menina Laila. Ela precisa fazer uma cirurgia nos Estados Unidos e corre contra o tempo para conseguir o dinheiro. Neste sábado, a família e amigos fizeram mais um pedágio em prol da campanha. A Orla da Praia é um dos locais favoritos de Laila, que inclusive já tem planos para quando voltar a andar. Brincar, correr, brincar com os meus irmãos. A menina tem 10 anos e precisa de ajuda para fazer com que o sonho se realize logo. Em setembro, ela tem uma cirurgia marcada nos Estados Unidos. Só que precisa fazer o pagamento até agosto. R$ 165 mil. Dinheiro para internação, hospedagem, transporte e alimentação. A Laila, ela tem uma condição física limitada por causa da paralisia cerebral.
E essa cirurgia vai possibilitar ela ter uma vida mais perto do normal possível. Para ajudar na arrecadação, familiares, amigos e pessoas que se comoveram com a história de Laila fazem pedágios pela cidade. Já faz 5 semanas que nós começamos e está sendo muito positivo porque as pessoas estão conhecendo a Laila, estão sabendo que é real, estão vendo a nossa família, que a gente não tem condições de estar custeando essa cirurgia e está sendo muito bom o retorno. E a ajuda vem de todos os lados. Um show com o tecladista e intérprete Sebastian vai ser realizado no dia 8 de agosto no Teatro Guarani. Tudo que for arrecadado vai ser em prol da Laila. A gente conta com uma renda muito grande devido a muitas pessoas que vão comparecer. Então, assim, é uma bênção mesmo um show desse. Maravilhoso. O zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva, que hoje está no Paris Saint-Germain, também decidiu ajudar a menina, doou uma camisa que vai ser leiloada. Para arrecadar fundos para a Laila. Que Deus abençoe a todos. Um beijo, Laila. A Laila tem um site oficial da campanha, www.amigosdalaila.com.br. Quem quiser entrar, tem 2 modos lá no site de como ajudar. A gente precisa de toda a ajuda possível. Santos é uma cidade grande, mas aqui nós contamos com toda a região. Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão. Tem muitas pessoas das cidades e da região que estão ajudando, que estão começando a saber da Laila, e a gente pede ajuda de todos. E amanhã, 19 de maio, Bertioga comemora 24 anos de emancipação político-administrativa de Santos. Mas as comemorações começam hoje a partir das 10 da noite com o show do cantor Daniel. A apresentação de graça será realizada no Parque da Enseada, no centro, em frente à Casa da Cultura. E nesta terça-feira tem mais música de qualidade para marcar a data. O cantor Lenine sobe no mesmo palco, também com entrada franca, a partir das 8 da noite. E depois do intervalo tem as notícias do esporte, além da análise de Juan Reol sobre o melhor da segunda rodada do Brasileirão. Você vai ver também como foi mais uma etapa do circuito Santa Cecília TV de triatlon, que agitou a Praia da Enseada em Guarujá. Nós voltamos em 2 minutos e meio. Até já. O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Peixe bateu o atual bicampeão da competição. O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo e foi um golaço. Depois de passe de Robinho, Geovânio colocou no ângulo. O goleiro Fábio nem se mexeu. O Peixe ainda criou outras chances e poderia ter construído uma vitória por um placar mais elástico. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Cruzeiro 0. O alvinegro praiano volta a campo nesta quarta pela terceira fase da Copa do Brasil. Em Recife, às 10 da noite, o Peixe pega o Sport. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar no domingo contra a Chapecoense. A partida será disputada às 4 da tarde em Chapecó. Bom, para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santo Portal, Juan Real. Juan, só pelos lances que a gente viu ali, quantos? 4, pelo menos? Dois os zagueiros salvando em cima, né? E o goleiro Fábio, mais uma vez, também tendo uma grande atuação. Pois é. Você diria que o Cruzeiro jogou com a cabeça na Libertadores, pensando no River, né? O Cruzeiro pega o River? O Cruzeiro pega o River, que teve toda aquela situação com o Boca Juniors. Ou o Santos, que também fez uma grande partida? Olha, Irineu, todos os méritos do Santos. O Cruzeiro veio sem o Mena poupado e o Leandro Damião, que não pode jogar contra o Santos. E o Santos realizou uma excelente partida. Acredito que o Cruzeiro perdeu a partida de estreia para o Corinthians. Ele precisa dessa vitória, se não distanciar muito. O Cruzeiro é o atual bicampeão da competição, por isso que veio praticamente inteiro. Poupou o Mike, lateral também. Mas o Santos fez uma partida excelente, Nino. A gente até comentava, tem 1-0 que é uma única chance e o time acaba vencendo no sufoco. Esse do Santos não, o Santos criou diversas jogadas. Aliás, todas as jogadas criadas por mais jogadores acabaram entrando no gol. E o lance individual do Geovânio, um golaço. Né, decidiu mais uma vez. O Geovânio que aparece quando é necessário. Foi naquele jogo contra o São Paulo e agora contra o Cruzeiro. Excelente partida do Santos. Enche o torcedor de expectativa, de alegria, os próprios jogadores também. O Santos que apresentou o zagueiro Leonardo hoje, está quase fechado com o Marquinhos, que também era do Audax, e também apresentou o Rafael Longini. Se reforça discretamente, mas vai formando um elenco forte para esse Brasileirão longo. O Santos cria uma boa expectativa, não se recuperou daquele empate contra o Avaí, porque esse ponto precisa ser recuperado fora de casa. Então, contra a Chapecoense, o Santos vai atrás desses pontos. Em casa, fez a lição de casa contra o atual bicampeão. Foi muito bom. Bom, o próximo adversário é o Sport, né? Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Sport é osso duro.
Olha, dá para passar pelo Sport. Aliás, o Sport está invicto também, né? Pois é. Depois desse empate com o Flamengo. O Sport é interessante, Irineu, porque ele vem de um início de temporada muito ruim e está se recuperando agora. Ele conseguiu se recuperar. Primeiro fez a grande vitória contra o Figueirense, depois se recuperou contra a Chapecoense na Copa do Brasil, reverteu um resultado de 2-0, fez 2-0 na própria casa e venceu nos pênaltis. E é o primeiro adversário de Série A que o Santos pega na Copa do Brasil. Foi 2-2 contra o Flamengo e 4-1 contra o Figueirense. Isso, no Brasileirão do Sport. Até o Diego Souza foi pro gol, porque o goleiro Magrão se machucou. Saiu bem até. Pois é, foi bem. Ele evitou um lance que a bola cruzaria na área e o jogador do Flamengo pronto para marcar. Mas aí sim, o primeiro grande desafio do Santos na Copa do Brasil. Os outros times, a gente sabe que essas primeiras fases da Copa do Brasil, se vencer de 2 gols no time adversário, você evita o jogo da volta. Agora acabou com isso. Essa terceira fase é uma antes das oitavas de final. O Santos tem um desafio muito complicado, mas tem um retrospecto bom contra o Sport na Copa do Brasil. E aí sim, depois disso, oitavas de final, entram as equipes que saíram da Libertadores, como Atlético, São Paulo e Corinthians, mas começa a ficar bem complicado. Sport páreo duro, porque vem nessa crescente, Irineu. Vem nessa crescente e faz a primeira... O jogo é lá na Ilha do Retiro, em Recife. Já estão vendendo ingressos, estão convidando a torcida para encher a Ilha do Retiro. Um jogo complicado e interessante para o torcedor do Santos também perceber como é que está o Santos, tratando-se de um time de Série A que está invicto no Brasileirão até o momento. Páreo duro, mas o Santos tem totais chances de classificar. Bom, falar um pouquinho também sobre a participação dos outros times paulistas na rodada, né, Juan? O Corinthians venceu novamente, é o único 100% na competição, 1-0 contra o Chapecoense, num gol pra lá de esquisito do Fábio Santos, né? Pois é, até o Fábio Santos tentando se redimir daquela expulsão infantil que ele teve contra o Guarani, que é o único que se fala do Corinthians até o momento. Ele venceu, está com duas vitórias em 2 jogos, mas ainda se fala do Guarani. E o Fábio Santos chutou essa bola que desviou no Mendonça. Alguns árbitros acham que o gol deveria ser do Mendonça, outros acham que deveria ser do Fábio Santos que chutou. Não conta muito, é 1-0, bola na rede e fim de papo também, né? O jogo foi disputado na Fonte Luminosa em Araraquara. Que eles não puderam jogar na própria casa. Interessante destacar que o Corinthians vive essa expectativa de quem fica e quem vai embora. O próprio ex-presidente André Sanches falou que da forma que está o Guerreiro, que vá para o Palmeiras, que nem permaneça, que está pedindo muito. E esse futebol Tite, né, Irineu? Joga aquela lenga-lenga ao longo do jogo, faz 1-0, vence e vai somando vitórias. Foi assim que foi campeão em 2011, a expectativa do corintiano que aconteça novamente. Corinthians ainda a gente tem que esperar o que vai acontecer, principalmente na questão do elenco. E o Palmeiras, hein, Juan? Segunda partida em que ele empata, 0-0 contra o Joinville, apesar de o jogo ter sido lá em Joinville. Mas o Palmeiras começa o campeonato também meio... mal. Freio de mão puxado, como a gente costuma dizer. Pois é, aliás, todos os freios puxados, né, Irineu? A gente até brincava antes de começar o telejornal que, por sorte, o STJD proibiu as torcidas de assistirem essa partida. É a pior do Palmeiras e do Joinville, que é campeão estadual, né? Será que de alguma forma isso influenciou, Juan? Acredito que, acho que no momento que o jogador poderia acordar, né? Porque também tira um pouco o clima do futebol. Tira, né? É uma forma de punição que eu acho muito discutível. Eu não concordo, eu não concordo. Porque fica sem clima o futebol, né? Até na transmissão, quando eu estava ouvindo pelo rádio, você consegue ouvir todo o que o técnico está falando, o que o jogador está falando, o que sei lá, todo mundo que está falando no campo, então fica uma coisa meio sem clima. E você pune os dois times. Os dois times foi uma péssima partida, Irineu. O único que vale destacar desse jogo é o Marcelinho Paraíba pelo lado do... O Marcelinho aquele, né, que já jogou no São Paulo e tantos outros. Pelo lado do Joinville e o Zé Roberto pelo lado do Palmeiras, 80 anos, os dois em campo. 40 cada um, sendo que o Zé Roberto está prestes a completar 41 anos. É o que vale destacar dessa partida. O Palmeiras precisa mudar muito e o Oswaldo de Oliveira começa a sentir essa pressão. 21 contratados para essa temporada e o Palmeiras ainda não se encontrou, Irineu. Bom, e o São Paulo ainda curtindo aí a ressaca da eliminação da Libertadores, né, Rua? Perdeu para a Ponte Preta em Campinas. A Ponte começa bem no Brasileirão, 1-0, gol do meio. Renato Cajá, que está jogando muito também, né, o Renato Cajá? Jogando muita bola, já não é de hoje. O Guto Ferreira, que é o treinador da Ponte, que retornou ano passado e fez um bom paulista, ele sabe fazer o Renato Cajá render. Vale destacar que a Ponte Preta empatou contra o Grêmio lá, teve atrás no placar, foi buscar, foi empate em 3-3 e contra o São Paulo foi extremamente superior.
O Rogério Ceni, no auge de seus 42 anos, evitou que fosse uma goleada. Só deu a Ponte Preta, o São Paulo sentindo bem essa eliminação da Libertadores, muito também por essa questão da despedida do Rogério Ceni, eu acho que só abalou demais o elenco, porque o fato de ser a última Libertadores do Rogério pegou todos assim de uma forma inesperada. O Rogério tinha feito aquela, nos pênaltis tinha defendido bem. A gente acredita que seja a última, né? Eu espero que sim, senão ele vai ficar eterno também na Libertadores. Que ele já anunciou que ia e ficou, bom. Pois é, mas uma bela partida da Ponte, o São Paulo precisa se encontrar. Falar um pouquinho de segunda divisão, o Jabaquara se deu bem na Caneleira, goleou o Eco Suzano por 4-1, 2 gols de Eric, depois Gilberto e G. O Romário marcou para a equipe do interior e a goleada do Jabuca pode ter saído por causa de um incentivo especial. Juan, vamos ver aí uma matéria que a gente tem a respeito. Dá para ouvir aí? Galera do Jabaquara, estou aqui de longe mandando boas vibrações, desejando boa sorte e um abraço a todos aí. Tamo junto. Valeu! Foi um incentivo do Neymar, né? Que ele gravou essa mensagem incentivando o pessoal do Jabaquara. Deu certo, pelo menos dessa vez, né? 4-1, bom resultado para o Jabuca. Excelente resultado. Espero que anime diretoria e elenco e o treinador e que não escalem mais jogadores errados, porque era para o Jabaquara estar melhor. Vai lembrar que ele perdeu 3 pontos por ter escalado os 2 jogadores. Mas excelente partida, convincente, contundente, o Jabaquara foi para cima. E o Neymar aí colocando o nome do Jabuca na Espanha. O Jabuca tem toda essa identidade espanhola, o Neymar divulgando bem o clube. É um belo incentivo, né, Irineu? Mas eu acho que os jogadores jogaram mais motivados porque eles sabiam que a Santa Cecília TV estava transmitindo a partida. Eles sabiam que eles iriam assistir esses gols hoje. Videotape, né, do jogo. A reprise a partir da 1h de domingo. Então acho que isso que animou os jogadores, mais do que o vídeo do Neymar. Beleza. Bom, a Portuguesa Santista já não teve a mesma sorte e perdeu para o União Suzano. Ficou aquela confusão do Ecos não sei o quê, Suzano para lá, Suzano para lá. Acho que eles se confundiram com o adversário. Bom, União Suzano 1-0 com gol de Glaucio. Pois é, a Portuguesa, uma hora ia acabar perdendo essa invencibilidade, foi fora de casa, o que é mais interessante. Mas segue, a Portuguesa segue com chances. Agora ela joga em casa, vai pegar o Mauaense, partida que você vai acompanhar ao vivo na Santa Cecília TV, e tem totais chances de recuperar a liderança, porque perdeu para o EC São Bernardo com essa derrota, mas está ali no topo da tabela, vale lembrar que classificam 4, e a Portuguesa pega o Mauaense e o Jabuca vai enfrentar o Guarulhos, viu, Irineu, no fim de semana. Bom, para encerrar, teve futebol feminino no fim de semana também? Futebol feminino, as meninas bateram o Centro Olímpico em São Paulo por 2-0, matéria completa da nossa repórter Mônica Basile, porque o futebol feminino quem faz é a mulherada, então Mônica Basile fez o texto, está lá no Santa Portal, só conferir. Juan, obrigado mais uma vez, uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Irineu, boa noite aos amigos do Caderno Regional. E nesse final de semana teve também triatlo, foi realizado em Guarujá, a segunda etapa do circuito Santa Cecília TV deste ano. O ritmo é forte, não é para menos. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e outros 5 de pedestrianismo. Cerca de 250 atletas se inscreveram para o circuito sprint de triatlon Santa Cecília TV, que chega na 9ª edição. Essa foi uma das melhores etapas do nosso circuito. Nós tivemos aqui atletas profissionais, amadores, enfim. Um mês antes as inscrições já estavam esgotadas. A competição é seletiva para a Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Na elite, Reinaldo Colucci, que já está classificado para as Olimpíadas Rio 16, liderou o pelotão o tempo inteiro. Mas lesionado, não deu para ele não. Manuel Messias mostrou força e resistência. Vou ter uma etapa de Copa do Mundo agora mês que vem, dia 14, então a gente fez essa prova como um treino de luxo, então eu gostei bastante por estar cansado e gostei bastante do desempenho. Eu tô voltando agora da cirurgia, né? Eu completei 6 meses essa semana da cirurgia que eu fiz no tendão de Aquiles. E tô evoluindo bem já nos treinos. A natação e a bicicleta, eu tava realmente numa forma física muito boa. Tanto que na prova, essas duas modalidades, realmente eu me senti sob controle. Na corrida, ainda que eu ainda tenho bastante para evoluir, né? Principalmente nas próximas semanas que eu vou começar a aumentar o volume. Mas mesmo assim me senti bem, consegui ser 4º lugar na prova e estou feliz, acho que foi uma boa performance.
Entre as mulheres, Luma conseguiu destaque, apesar de ser a primeira vez que compete na prova também. Parabéns, Luma! Essa prova foi muito forte, porque a gente competiu junto com os meninos da elite, tudo, né? O Reinaldo. E foi forte mais por isso. Aí eu consegui encaixar junto com um menino na bike, consegui abrir uma distância das meninas, corri forte e acabei conseguindo a vaga para ir para a Copa Brasil. Entre os amadores, Lua foi a vencedora no feminino. Fader Miller do Guarujá foi o destaque no masculino. Que gostinho de ganhar em casa? É maravilhoso, né? A gente sempre quer ganhar com o pessoal da gente assistindo, familiares e tudo. É bem gostoso. A próxima etapa do circuito já está definida, anote aí no calendário. Vai ser no dia 16 de agosto, também na Praia da Enseada. As inscrições já estão abertas, aqueles que quiserem estar ranqueados no final do nosso circuito, que antecipem, porque as vagas estão sendo preenchidas bem rápido. As inscrições podem ser feitas como? Online pelo site ativo.com, WebRun, Minhas Inscrições e Treino Online. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.